curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não deixa o homem falar, porque quando o homem fala, ele só atrapalha, mas quando o Senhor fala, Pai, o Senhor abençoa a minha e a vida dos teus servos. Por isso, toma a direção de tudo e de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que querem, diga assim: meu Deus, meu Pai, abençoe a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui, por favor, pessoal. Eu gostaria que você não conversasse agora, fizesse todo o silêncio possível em nome de Jesus. Preste atenção no que a palavra de Deus ela quer nos falar, porque Jeremias, ele estava angustiado com todas as pressões como profeta. Ele sofria aquela época. Jeremias, ele é da época que o povo, com a rebeldia e com a idolatria, deixaram de olhar para quem? Para quem? Deixaram de olhar para Deus, para olhar para os seus deuses, olhar para os deuses pagãos, olhar para os homens. E Jeremias insistindo em falar da palavra, insistindo em falar do pecado, e vendo que não estava tendo bom êxito, Deus pegou a Jeremias e o levou até uma olaria. Você sabe o que é olaria? Você sabe? Sabe, meu irmão? É que faz o quê? O vaso, não é isso? Os vasos. O oleiro é aquele que faz o quê? Que faz o vaso, faz o que precisar, não é verdade? Com argila, com barro, não é verdade? Na verdade, esse camarada é como é que eu posso falar? Ele é um designer, ele é um desenhista sobre barros. Diga glória a Deus. E ali sobre a máquina ele molda o vaso conforme ele quer. E Jeremias foi levado para esse lugar para ser ensinado pelo Espírito. Quem tem o Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, ele vai te levar para ensinar. Não há uma necessidade dele pegar uma pessoa e dizer que vai te revelar, e dizer que vai te falar, e dizer que Deus fala comigo para mandar falar com você. Existem alguns casos que sim, mas não são todos os casos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Até porque precisa-se ter um discernimento com relação a essas questões. Quando Deus ele fala, e se Deus ele quer falar, ele vai falar direto com quem? Com quem? Com a pessoa. Ele vai falar direto com você. Eu posso tentar te convencer em alguma coisa, mas eu jamais vou conseguir. Por quê? Porque eu sou ser humano. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Deus não. Deus, ele te convence do pecado, te convence do erro, te convence da falha, te convence que aquilo que você está fazendo, você está no caminho certo, então não para o caminho. Diga glória a Deus. Deus tem esse poder de persuasão, até porque ele é o nosso quê? O nosso dono. Diga glória a Deus. Amém? Eu posso aqui falar com você, gente, não faz isso, toma cuidado, e você sair lá fora e falar assim: ei, não vou na onda não, que isso? Nem é bem assim que o pastor falou não, pera lá, porque eu não vou conseguir te convencer, mas Deus, ele vai. E às vezes Deus convence da pior maneira. Não que seja pior para a sua vida, não que ele queira te castigar, mas infelizmente o ser humano ele tem uma tendência muito forte a chorar depois que o leite derrama. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. A pessoa ouve. Quem é mãe aqui? Quem é mãe?
Cadê as mamães? Diga eu. Lembra, mamãe, quando você fala assim, não, cuidado, não vai por aí. Quem é que você já falou, seu filho? Não vai por aí, cuidado, cuidado, cuidado. E não teve jeito, ele foi assim mesmo. Quem já aconteceu isso? Existe um ditado que fala assim: quem não escuta cuidado, escuta o quê? Cuidado. E Jeremias angustiado, falando, cuidado, se volta, se vira para Deus. Vocês têm que se converter, se largar da prostituição, do pecado, da idolatria, da porfia, das facções, das más pessoas. Vocês têm que se libertar. Mas de nada resolvia. Aí o Senhor Jesus pegou ele e falou assim: vem cá, exemplo. Meu exemplo de terça e domingo, né? Vem cá. Aí ele falou assim: a palavra, vem comigo aí, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Quem foi que falou com o Senhor? Ou melhor, quem foi que falou com Jeremias? Foi quem? Obrigado, minha amada. Foi quem que falou com Jeremias? O próprio Deus. Você entendeu o que quando eu estou te falando? Que quando Deus quiser falar com você, Ele não vai ficar usando ninguém, Ele vai direto até você. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Pastor, mas pode ser que Ele use, pode ser. Mas para Ele usar e chegar ao ponto de ter que usar alguém, é porque a pessoa está muito séria, espiritualmente falando. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Você lembra na situação de Balaão? Quem já ouviu falar de Balaão? Que não ouvia ninguém, um camarada complicado, difícil. Então Deus foi e usou quem? Usou quem? Usou quem, pessoal? Uma jumenta. Usou um animal para falar com o homem. Eu não sei se o homem falou, eu não sei se o animal falou. Ó, não faz isso. Eu não sei se o animal falou. Mas não é nada assim. Mas eu sei de uma coisa: alguma coisa aconteceu para aquele animal chamar a atenção de quem? De Balaão. E de repente Deus te mostra sinais, detalhes. Deus mostra, está aqui, ó. Eu não posso te proibir, mas eu posso te dar sinais. Está aqui, ó. Não anda por aí, não vai por aí. Não adianta. O povo não quer ouvir. O povo não quer estabelecer uma ordem comigo. O povo quer saber das coisas que não prestam. Quem é que Deus fala com você? Faz assim, pessoal. Glória a Deus. Bom, dispõe-te, lá no 2. Desce à casa de quem, pessoal? E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Diga glória a Deus. Dispõe-te. O que é dispõe-te? Esteja à disposição. Vai e desce à casa de quem? Do oleiro. Diga glória a Deus. Ou seja, se ele mandou descer, é porque Jeremias de repente estava no local mais alto e ele precisava descer. E às vezes, se a gente for entender essa mensagem no cunho espiritual, há uma necessidade de você, olha para mim, por favor, você e eu descermos e procurarmos sermos mais humildes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para aprender a palavra de quem? De Deus. Tudo que você tem, quem te deu? Tudo que você tem na vida, quem te deu? A saúde, quem te deu? As condições, quem te deu? A família, quem te deu? O carro, moto, sei lá o que você tem, quem te deu? Então, se tudo foi Deus que te deu, então Ele também vai te dar o sermão e o ensinamento para que você não venha e nem eu venhamos nos perder. Porque é necessário. A igreja hoje em dia
Posso falar? Posso falar? A igreja hoje em dia de Cristo, ela vive no comodismo, ela vive no cansaço espiritual. E quando eu falo a igreja, não é só a igreja mundial, não é só esta igreja, não. Quando eu falo a igreja, é você e as igrejas de Cristo. Diga glória a Deus. Porque a placa da igreja não salva ninguém. O nome Igreja Mundial do Poder de Deus não salva. O apóstolo Valdomiro não salva. O Davi não salva. Outras igrejas, vamos lá. O Sila Malafaia salva alguém? O Edir Macedo salva alguém? Eu ia falar Davi Miranda, mas ele morreu, né? Ele já está salvo, né? Mas as igrejas salvam alguém? Não. Quem é que salva? Não, fala o nome dele direito. Quem é que salva? Fala o nome com mais força. Deus! Glorifica bem forte por esse nome agora. Porque esse é o nome que salva, que liberta e que restaura, e que te ensina, e que te exorta. Doa a quem doer. Ele não está nem aí se você vai ficar triste, se eu vou ficar triste, se eu vou ficar aborrecido, se você vai ficar aborrecido. Ele não está nem aí para isso. Ele só quer saber de uma coisa: que dentro do teu coração é só Ele que tem que habitar e mais ninguém. Então ele pegou Jeremias, contristado. Jeremias era conhecido como um profeta chorão, porque falava e deixava a tristeza bater seu coração. Aí Deus pegou ele: vem cá, filhinho, vem cá, desce aí. E o que o olheiro está fazendo? Eu vi que estava entregue a sua obra sobre rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou, lá no versículo 4, a mão tornou a fazer dele um outro que, segundo como bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, você vem cá, filho. Ou seja, você prega, você fala, essa aqui, você explica, você conversa, você orienta, você fala para essa pessoa e ela não ouve. Você está ali pregando, você fica nos pórticos e você fica nas esquinas e fica falando: se convertam. Porque antigamente não era assim não. Antigamente não era essa maravilha aqui não. Ar-condicionado, microfone, gravação, você escutando. Não era assim não. Antigamente as igrejas normalmente era um homem pregando na rua. Aí as pessoas iam ouvindo, e aqueles que queriam ouvir chegavam até aquela pessoa. Eu já fiz muito isso no Rio de Janeiro. Iam falando, o Senhor falando: Jesus vai te salvar, Jesus vai te livrar, converta-se dos seus pecados, se liberta do seu erro. Hoje em dia é tão perigoso. Se o pastor fizesse na rua: larga a prostituição, larga a vida errada, está arriscando alguém vir tacar a pedra na cabeça, ou até bater nela. É ou não é verdade? Como eu vi um camarada, um colombiano, um venezuelano, pregando lá na Venezuela, das ruas, com um carrinho de som, né? Com aquela caixinha de som. Aí um camarada da loja veio com um cinto e começou a sentar aí: sai daqui, ninguém quer escutar isso não. E ele falando: Jesus te salva aqui, sai daqui, Jesus te salva. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos chegando a tempos difíceis. Nós estamos chegando a uma época em que daqui para 2030 vai ter muita coisa aí. Na verdade começou em 2019 para 2020. Quem lembra do Covid?
Esqueceram? Eu acho que é o microfone. Quem lembra do Covid? Gente, preste atenção. O maior interesse para o pastor é você vir na igreja e prestar atenção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não quero que você só venha na Santa Ceia para tomar ceia e dar oferta, não. Porque isso para mim não é interessante. Amanhã eu posso sair daqui, vir outro pastor e ele começar a pregar e ele observar, o que o Davi aqui não pregou, não? Porque o povo só vem para dar oferta e Santa Ceia e ir embora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está chamando pessoas que vão se colocar totalmente no altar de Deus. Não é se colocar, não tem como se colocar, não tem como você deixar uma parte do seu corpo em casa e a outra você em mercado. Tem como? Tem como você vai no médico, aí você quer examinar a sua perna, você arranca a perna e pede para alguém levar e você fica em casa. Tem como? Não existe isso. Então, na casa de Deus eu preciso que você esteja por completo. Por quê? Para que você venha ouvir, guardar, praticar, viver e assim ver a glória de Deus na tua vida. Glorifica a Deus. Não é interessante, como pastor, quando eu vou em Belém, na reunião com os bispos estaduais que eles fazem, a primeira coisa que eu faço é pegar minha Bíblia e ficar sentadinho ouvindo a palavra, esperando o homem de Deus chegar para pregar. Porque como é bom ouvir a palavra de Deus. Tem um pastor na internet que eu sigo ele, pastor Antônio Júnior e pastor Rodrigo Moncelli. A pregação dele é uma bênção. Eu fico aí ouvindo as pregações dele, porque normalmente eu como pastor estou aqui para ouvir, para ter que ouvir você e me orientar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu também preciso me fortalecer. Então eu pego as orações do apóstolo, a pregação do apóstolo, eu pego as pregações do bispo Roberto Santana, eu pego as pregações dos pastores aqui da região. Às vezes tem os pastores da região aqui que eles pregam na internet, eu fico ouvindo para ver se tem algo que vai me fortalecer, e na maioria das vezes, ou em todas, tem algo para me fortalecer. Eu pego a oração do pastor Antônio Júnior, às vezes ele tem falado muito sobre a questão do Apocalipse, e eu pego ali e fico ouvindo, o pastor Rodrigo também. E o que a gente está vendo com isso? Que existe algo muito sério acontecendo no mundo, e Deus, diga assim, Deus está me alertando. Quando Deus levou Jeremias para ver as obras, foi que ele falou assim: Jeremias, você vai ficar rouco, você vai criar uma gangrena, uma dor na garganta e não vai adiantar. Então deixa que eu falo, porque quando eu falo para transformar, eu falo para libertar. Isso eu estou falando no caso de um pastor, Jeremias, o profeta falando. Agora, no teu caso, quando você fica lutando, se esmerando, se matando pela tua família, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu casamento, pelo teu esposo, pelo teu trabalho, pelo teu sucesso, pelo teu progresso, não se machuca, só segue os caminhos de quem? E faça a vontade de quem? Deus. De quem? Deus. E automaticamente Deus, diga glória a Deus, Ele vai trilhar a tua vida. Pega ali acho que não, a enxada está em casa. A enxada está em casa. Digamos que aqui é uma estrada. Diga glória a Deus. Digamos que aqui é uma estrada. Quando você tem a sua vida na mão de quem, pessoal? De Deus. Vem cá, filho. Fica aqui na frente do rodo. Digamos que isso aqui é a estrada. Quando você tem a sua vida na mão de Deus, Deus ele faz isso aqui, ó. Vendo? Ele pavimenta o caminho para você.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode ir sem medo, ainda que você veja dúvidas. Pode ir sem medo, que Deus está pavimentando a estrada para você ter vitória. Agora, quando nós não temos uma vida com Deus, você começa a ver obstáculos. O caminho não é um caminho bom. Você começa a ver que no caminho vai ter pedra, você começa a ver que no caminho vai ter dificuldade. Eu estou falando do caminho de uma vida com Deus. Eu não estou falando do caminho da salvação, porque o caminho da salvação, sim, esse vai ter pedra, vai ter caco de vidro, vai ter brasa. Porque, em outras palavras, para ter a salvação, tem que sacrificar a tua vida. Faço uma pergunta para você que eu vou fazer para mim também. Eu só vou falar. Se Jesus voltasse hoje, será que eu e você estaremos salvos? Não respondo, peraí, não responda não. Eu sei a resposta de cada um mais ou menos aqui, mas eu quero que você responda para você. Se Jesus voltasse hoje, será que nós estaríamos salvos? Alguns a gente vê no rosto que sim, outros a gente sente a preocupação de um pastor, de um profeta. É normal. Mas a pergunta que eu faço para você, obreiro, para mim como pastor, missionário, meu filho, vocês membros: aqui não tem pastor, não tem obreiro? Não, aqui tem todos filhos de quem? Será que nós seremos salvos? Porque quando o Dimas foi salvo, você sabe quem é Dimas? Alguém aqui sabe quem é Dimas? Dimas, quando foi salvo, ele teve a última chance. Fica lá daquele lado da filha. Faz assim. Não, vira para lá. Isso. Jesus estava no meio, Dimas à direita, e ele falou assim: Senhor, não esquece de nós não. Não esquece de nós não, Senhor. Em outras palavras, Senhor, o Senhor não fez nada. Em outras palavras, lembra-te de mim quando estiveres aonde? Aonde? O que Jesus falou para ele? Ainda hoje o quê? E o que o ladrão da esquerda ele falou? Tu não é Jesus? Tu não é Deus? Desce daí e salva a gente também. Mas Dimas, o ladrão que estava à direita de Cristo, ele falou o seguinte: lembra de nós, Senhor. Lembra-te de mim quando estiveres. Isso me remete a dizer que aquele homem provavelmente poderia ser um cristão que se desviou. Ou então, de repente, era um filho de uma mãe cristã que nunca conheceu a Jesus, mas ouviu a palavra dentro de casa pela mãe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso me remete a dizer que aquele homem já poderia ter ouvido a palavra de Deus em algum momento. Isso me remete a dizer que aquele homem, em algum momento da vida, ele sabia que estava fazendo errado, mas ele continuou fazendo. Por isso que Jesus falou, por isso que Deus ele falou para o profeta: se esse oleiro ele está modulando esse vaso conforme ele quer, assim sou eu na vida daqueles que querem ter uma vida comigo. Eu moldo, eu liberto, eu restauro ao seu tempo. Então não se aborreça se o seu filho não se converteu. Não se aborreça se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Não se aborreça se você ainda procura. Quem é que procura ter uma vida com Deus? Agora, amém. Agora seja honesto comigo, pastor. Eu procuro ter uma vida com Deus e às vezes eu sinto uma dificuldade. Seja honesto, faça assim, por favor. Não se aborreça. Deus ele está moldando você. Você que eu vou falar da minha área, que eu sou mecânico. Quando eu fazia um motor naquela época, eu desmontava o motor, tá? Tirava o motor do carro. E antes de desmontar,
eu fazia uma limpeza geral, jogava desequipante, tá? Deixava lá de molho, daqui a pouco vinha com a máquina de jato, né? E dava jato em tudo, jato forte, e tinha sujeira que não saía. Tinha sujeira que para sair, eu tinha que ir lá, ó, com a chavinha, o quê? Ficar aqui cutucando até sair de vez. Aí depois desmontava o motor, limpava ele todo e caçava os defeitos onde tinha. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Existem situações que na sua vida Deus está fazendo isso. Não é só uma simples limpeza, ele tem que ir a fundo. Mas para ele ir a fundo, você tem que deixar ir mais fundo. Não seja, desculpa o que eu vou falar para vocês agora, mas não seja só um crente de igreja. Na igreja você aprende a palavra, na rua, na sua casa, você faz ela se viver no seu dia a dia. Não seja só um evangélico dentro só da igreja, na frente da sua família. E tem um ditado que fala que quem não conhece te compra, é ou não é verdade? Mas a família te conhece e ela não te compra, porque ela muitas das vezes ela sabe quem é você, muitas das vezes ela sabe quem sou eu. Você lembra quando Jesus ele foi pregar na cidade que ele nasceu? E o que falaram para ele, Belém? Esse é o filho do carpinteiro. Ele é carpinteiro. Não estavam vendo Jesus como o quê? Como o salvar, como Jesus, mas estavam vendo como o filho do carpinteiro. Por isso que Jesus falou que o profeta não tem honra na sua casa. Então há uma necessidade de eu e você, diga glória a Deus, estarmos firmes e ligados na presença de Deus. Quando eu e você estamos firmes e ligados na presença de Deus, então automaticamente o Espírito de Deus ele paira na nossa vida, ele vai nos moldando, vai nos ensinando, ele vai nos formando. Diga glória a Deus. Ele pega o formando espiritual dele e vai vendo assim: peraí, a Celina precisa se consertar aqui, ó. A Fátima aqui, ó. A Ana aqui, o Davi aqui, o Vitor aqui, o Ângelo aqui, entendeu? A Cida aqui, ó. Cada um de nós, João, a Emília aqui, a Conceição aqui, o Reginaldo aqui, cada um de nós será moldado, purificado e limpo conforme as necessidades do nosso Deus e conforme a tua necessidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não deixa nada te atrapalhar. Pode fechar sua Bíblia, fica de pé que eu vou agradecer a Deus agora. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa as falácias do mundo te atrapalhar. Não deixa a nova modalidade. Você sabe qual é a nova modalidade agora? Das pessoas dizer que não vem para a igreja? Antigamente dizia que não vinha para a igreja por causa de desânimo, cansaço, marido não deixou, porque fulano não deixou. Agora a modalidade de muitos aí fora, graças a Deus até que aqui não, mas a modalidade de muitos aí fora, sabe o que é? Eu não vou para a igreja por causa da política. A nova modalidade que Satanás colocou. E algum deputado te segurou dentro de casa? Segurou, pessoal? Não. Para mim, uma pessoa que dá uma desculpa dessa é porque, não é por causa de política, é só desculpa, porque ela está longe de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nada me separa do amor de Deus. Nada, repete comigo, nada. Não, nada. Não repete para mim não. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: nada te separa do amor de Deus. Sai hoje daqui abençoado. Sai hoje daqui crendo que Deus vai te honrar. Sai hoje daqui crendo que o que você ouviu é para guardar o teu coração e proteger a tua fé. Eu pergunto para você: valeu a pena estar aqui hoje? Valeu a pena, sim ou não? Dia 28, 29 e 30 eu vou estar entre
entregando para você, em nome do Senhor Jesus, o mel juntamente com o trigo. O mel representa o sabor maravilhoso, o mel é purificador e a prosperidade, e o trigo representa a prosperidade e a riqueza. Diga a glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, levanta a sua mão para mim aqui, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor ilumine os teus caminhos e que a paz do Espírito Santo possa te alcançar. Pai, abençoa, guarda, proteja e livra-os de todo mal, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O que crê, diga glória a Deus. Glorifica bem forte, igreja.